teve esse sentimento de que tu posta, faz uma coisa muito bonita, bem pensada, super bem detalhada, mas parece que ninguém tá nem aí? Eu sei exatamente o que é isso. Porque eu já passei semanas e até meses achando que o meu conteúdo simplesmente não chegava nas pessoas. O meu eu do passado sofria, hein? Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu transformei os meus conteúdos com 5 elementos solares que fazem as pessoas não apenas assistirem, mas compartilharem, comentarem e principalmente voltar para assistir mais. O Tio Solzinho vai te ensinar como despertar emoção, ter clareza, contar histórias que realmente conectam, criar o teu borogodó narrativo, que eu vou te explicar exatamente o que é, e estruturar de uma forma inteligente e intencional a tua edição. A minha verdadeira virada começou quando eu abracei o meu ridículo. Que louco, né, pensar sobre isso, porque quando a gente pensa em ridículo, geralmente vem coisas associadas a algo negativo, a algo que vai fazer a gente ficar constrangido, etc. Mas no meu entendimento, o ridículo ele está muito associado à minha autenticidade. E abraçar a autenticidade nesse processo de criar um novo conteúdo para fazer as pessoas se conectarem contigo é extremamente importante. E depois eu comecei a utilizar a nostalgia, que é uma coisa que eu já amo há muito tempo, só que de uma forma intencional para fazer conexão com as pessoas que me seguem. E aí, meus amigos, eu comecei a colocar isso em tudo quanto é conteúdo que eu fazia. E isso não somente me deu liberdade para o meu criar, como transformou a maneira como as pessoas me enxergavam também. E toda aquela conexão que eu achava que era uma coisa muito difícil na internet, né, de acontecer de forma realmente genuína, de fato começou a acontecer de uma forma extremamente natural e fora do que eu estava esperando até. Saudações! Câmbio! Se tu ainda não me conhece, prazer, meu nome é Sol e essa daqui é a TV Solzinho, um lugar onde a gente bate papo sobre criação de conteúdo com borogodó, como que a gente faz para crescer no digital sem esses surtos mirabolantes aí e muito mais do nosso universo digital insalubre. Se tu reparar hoje em dia, as redes estão cada vez mais projetadas para disparar dopamina barata em nós. E eu vejo o algoritmo hoje em dia como um cassino digital. Ou tu aprende a jogar o jogo com consciência, ou tu vira mais uma roleta girando e girando no feed eternamente. Mas calma, a gente não tá falando sobre hackear o sistema, nem nada do tipo. Aqui eu quero que a gente entenda o que faz o nosso cérebro humano parar e dizer: isso daqui vale a pena de assistir. Menino, mas eu tô bonito hoje, olha. Voltando. O primeiro elemento solar que tu precisas dominar é a emoção. Eu percebi que a maioria dos vídeos que ou viralizam ou vão muito bem com a sua audiência, eles não ficam dependendo do algoritmo o tempo inteiro. Eles dependem de como as pessoas se sentem ao assistir. Porque pensa aqui comigo, uma informação sozinha não move ninguém de verdade, não é? Mas se tu consegue fazer a pessoa rir, se emocionar, sentir saudosismo através de uma nostalgia, ou até se identificar, o teu vídeo ganha uma vida própria. Talvez tu já até tenhas pensado sobre isso, mas eu acho que é importante trazer isso para a consciência. Na prática, o que eu faço é muito simples, mas exige atenção. Então pega o teu caderninho e a tua caneta e bora estudar. Primeiro, eu escolho a emoção central que eu quero gerar. Por exemplo, admiração, como nos vídeos de análise que eu faço de alguém. Humor, porque eu sempre tenho essa pitada, né, de humor em todos os meus conteúdos de alguma forma. Ou até nostalgia. Essa parte eu nem falo muito porque eu tenho nostalgia em tudo que eu faço, né? Então pra mim não vale tanto, mas pra ti pode valer a pena. Depois eu planejo cada fala e a intenção que eu vou gerar através delas. Os gestos também, porque eu acho extremamente importante essa comunicação corporal que a gente tem. E até mesmo os cortes, para amplificar a emoção que a gente vai ter na hora que a gente for editar, por exemplo. E um exemplo muito claro sobre isso que eu tô falando agora é quando eu comecei a fazer conteúdos de bastidor. Porque ali nesses conteúdos a gente tá um pouco mais solto, tá fora da câmera, digamos assim. Então a gente acaba se sentindo livre para fazer algumas coisas, falar determinadas coisas que fogem desse script mais montado, né? E desse resultado final que as pessoas já esperam, mas que elas gostam também de ver o processo. Então, muitas vezes nesse tipo de conteúdo as pessoas viam minhas gafes, os momentos que eu tava rindo de mim mesmo, e até umas situações bem engraçadas e constrangedoras. E isso tudo vinha no meio desses conteúdos mais educativos, mais reflexivos, que naturalmente já vinham mais polidos, né? E foi bem aí que começou a acontecer a mudança, porque a minha audiência começou a perceber, começou a se identificar, começou a se comunicar e se conectar melhor comigo também. Então eu recebia muito comentário do tipo: nossa, que bom que tu compartilhou o teu processo, eu pensava que determinada coisa era de um jeito, mas era de outro.
Que bom que tu falou sobre como tu estava se sentindo, mostrou um pouco da vulnerabilidade e tudo isso estava atrelado ao primeiro elemento, emoção. Quando a gente é intencional nas nossas emoções, não quer dizer que a gente fique ensaiando como fazer determinada coisa para atingir determinado objetivo. Não é sobre isso. É sobre você ter consciência de que a outra pessoa pode sentir determinada coisa que você quer que ela sinta com aquele vídeo. Necessariamente vai ser assim o tempo inteiro? Não. Mas se tu tens a habilidade de ser intencional, vai ficar muito mais fácil de tu replicar isso com o tempo. E por que que tá funcionando aqui nesse meio tempo que eu tô falando? Porque a dor que eu tô tocando é muito universal. Essa frustração de criar, de não ser ouvido, de falar, de se esforçar muito e as pessoas não parecerem que não estão escutando, sabe? Então, quando eu toco nessa emoção de uma forma intencional, eu acabo gerando uma conexão imediata com a pessoa que está me assistindo. E toda aquela tensão que a gente pensa que não vai ganhar, a gente acaba ganhando de uma forma natural depois. E bem aqui eu vou te dar uma dica prática sobre esse elemento. Antes de tu gravar, escolhe essa emoção central e grava umas 2 ou 3 cenas que personifiquem e exemplifiquem isso. Todas as tuas falas, teus gestos e tudo que envolve essa cena precisa convergir para essa emoção. Quando tu começa a fazer isso, o teu conteúdo deixa de ser aquele conteúdo informativo, chato, engessado, e acaba se transformando num entretenimento. Tu estás informando ainda, mas tu tá envolvendo as pessoas com uma história. O nome disso é infotenimento. A junção de informação mais entretenimento. O segundo elemento é a clareza e o propósito. Anota isso, pelo amor de Deus! Um dos maiores erros que eu via em mim e em outros criadores também era o fato de eu querer agradar todo mundo. Resultado: um monte de vídeo solto que não tinha sentido, que eu forçava muito a barra às vezes e não gerava conexão de verdade com as pessoas. Hoje em dia, cada vídeo que eu faço precisa ter uma ideia central e um objetivo muito claro. E aí, tudo que eu vou falar, mostrar e editar, né, também para mostrar para vocês, eu preciso que reforcem aquilo que eu pensei lá no começo. Por exemplo, num vídeo que eu tô falando sobre criatividade, o meu foco não vai estar em mostrar um monte de técnica mirabolante para te aprender. Vai ser mostrar que qualquer pessoa pode criar, mesmo com medo, mesmo com bloqueio. E aí, tudo que eu fizer nesse conteúdo, desde coisas máximas até detalhes, precisam reforçar essa mensagem inicial. Tu tá anotando aí? E a dor que eu tô resolvendo, tendo esse elemento como uma parte fundamental da minha estrutura de conteúdo, é criar de uma forma clara que de fato passe a mensagem para as pessoas que vão estar assistindo. A clareza e o propósito geram muito mais confiança e engajamento, e a sensação de segurança também do teu público. Quando a tua audiência entende a tua intenção por trás e entende o teu propósito ali no meio desse conteúdo, ela passa a te acompanhar cada vez mais até o final de cada conteúdo e volta sempre para assistir mais. Entendeu o poder desse elemento? Muita gente ignora esse elemento por pensar que é uma coisa que pode deixar para lá ou para depois, porque não pode perder tempo, né? Tem que sempre ali correr atrás da trend, do viral, e esquece que é uma parte fundamental no jogo para te manter persistente. Lembrando que aqui é um jogo de longo prazo e de persistência. Ganha quem fica mais, quem testa mais. O terceiro elemento é o storytelling. E bem aqui entra a minha grande virada, porque foi exatamente nessa parte que eu comecei a entender o que era storytelling, que eu comecei a abraçar meu ridículo, que eu comecei a entender como que eu podia usar coisas absurdas da minha vida ou coisas muito simples para gerar essa conexão com as pessoas. E aí, em vez de ficar correndo atrás de um monte de ideia aleatória por aí, eu caçava coisas na minha própria vida, que podiam ser das mais absurdas até as mais simples. Porque eu lembro de uma fase da minha criação de conteúdo que eu era um pouco distante das pessoas, querendo eu, deixando de querer. Porque eu era extremamente mais polido, muito educado, demais até. Sabe quando tu tá tentando se moldar em uma estrutura que não faz parte de quem tu és? Esse parecer perfeito gera muito distanciamento das pessoas e logo dos conteúdos que tu faz. Quando eu comecei a me mostrar cada vez mais, né, de verdade, quem que eu era, as minhas vulnerabilidades, os meus sonhos, os meus defeitos, a conexão explodiu, foi muito maior. Então, isso respingou automaticamente no meu conteúdo. Eu recebia milhares de comentários falando exatamente sobre isso, sobre como era importante eu ter determinados conteúdos ali dentro do meu perfil
para fazer as pessoas se conectarem. Muitas me seguiam a partir de outros conteúdos, mas ficavam a partir desses conteúdos que geravam conexão direta. Por isso que depois de um tempo eu comecei a mudar toda a minha estratégia e incluir a nostalgia como uma parte fundamental, porque eu já entendia meu público. Meu público era de 25 a 35 anos, uma época ali meados de 1990 para 2000, né, vivendo realidades muito parecidas com as minhas, logo sendo ativadas, né, pelas memórias afetivas, saudosistas que todos nós temos de alguma forma das épocas que a gente viveu. Então eu comecei a utilizar muitas músicas, né, nos meus conteúdos, comecei a utilizar cenários, né, que colocavam a pessoa dentro dessa imersão. E, gente, foi maravilhoso a maneira como isso criou um conforto visual, um conforto afetivo, de memória mesmo, nas pessoas que estavam me assistindo. E foi aí que eu comecei a entender a potência que isso tinha. Porque até então, quando isso só tá na tua cabeça, o que que acontece? A gente não consegue replicar isso em outros conteúdos, em outros formatos, a gente vai só testando atrás de testando e testando e testando e nunca chega naquela coisa que você consegue de fato replicar. E Solzinho, como é que eu posso aplicar isso na prática nos meus conteúdos? Vem aqui. Pode ser com qualquer situação da tua vida. Desde aquela que tu ache mais normal, aquela que tu acha mais ridícula. Uma referência nostálgica que tu tem da tua infância, da tua adolescência, que tu acha que, de certa forma, pode comunicar com o teu conteúdo e comunicar com a tua audiência também. E aí depois, em cima disso, eu pego um assunto central, lembra da emoção que a gente falou lá atrás? Junto com essa emoção e crio um roteiro, um vídeo, o que seja o conteúdo, a partir de tudo isso, fazendo links entre a minha história e o assunto principal. E aí, no meio disso tudo, eu mostro o meu processo, como que eu saí do problema para a solução, e depois eu finalizo com uma transformação, mesmo que ela seja pequena. Isso tudo faz com que a tua audiência se reconheça, se identifique com o teu processo como um todo, né? Se divirta e se emocione também. Tudo isso junto num mesmo conteúdo. O storytelling aliado à tua autenticidade, junto com nostalgia, por exemplo, acaba criando uma ponte imediata com quem te assiste. E é nesse momento que o teu conteúdo passa a ficar na memória das pessoas. E o objetivo de te ensinar os elementos que eu uso nos meus vídeos e nos meus conteúdos é exatamente esse. É fazer com que as pessoas não te esqueçam e não te ignorem. Pedrada de conteúdo, né? Eu balanço as coisas aqui, vou aos pelos dos meus gatos tudinho. Elemento 4, borogodó narrativo. Essa daqui é a minha favorita, não tem jeito, esse sempre vai ocupar um espaço muito especial no meu coração. Porque esse borogodó narrativo nada mais é do que o teu tempero único. Sabe aquela coisa que ninguém consegue copiar por mais que tente? Pois é. É isso, é uma grande combinação de ritmo, pausa, humor, referência cultural de vida, e tudo isso feito de uma maneira que somente tu consegues embalar. Tá, Sol, mas o que é o borogodó narrativo de verdade? Sabe aqueles formatos de conteúdo que são reconhecíveis por aí, que tu bate o olho e tu já sabe de quem é? Pois é, o borogodó narrativo nada mais é do que isso. Eu criei esse termo maravilhoso aí, sim, tenho muito orgulho de ter criado ele, pra gente entender melhor o que é esse embalar de conteúdo, como que a gente vai pegar tudo aquilo que a gente quer comunicar para outras pessoas, embalar em um formato, em um jeito de editar, um jeito de fazer, que seja facilmente descoberto e reconhecido por outras pessoas. Porque, convenhamos, a gente sabe que vive numa era de falta de atenção tão grande que facilmente a gente é esquecido pelas pessoas. Então precisamos do nosso borogodó narrativo para saber comunicar isso de uma forma que, além de fazer tu ser reconhecido pelas pessoas, tu vai se destacar também. É dessa forma que eu pego todos os meus conteúdos e de algum jeitinho, de alguma forma, eu coloco a nostalgia, eu coloco o meu sotaque paraense, eu coloco alguma coisinha ali na edição, um sonzinho, qualquer coisa nesse aspecto, para fazer as pessoas se lembrarem cada vez mais de mim. E por que isso também dá certo? Porque o borogodó narrativo por si só, ele não vai funcionar se tu não repetir. Tu precisas repetir ele incansavelmente, até virar um legado, até virar uma coisa que as pessoas olhem para ti e associem aquela coisa
a você. E é bem aí que os teus conteúdos se transformam. Eles passam a não ser mais comuns, e sim se transformando em algo totalmente reconhecível, memorável também. Muita gente tem essa dor, né, de criar muitos vídeos e conteúdos que parecem muito genéricos e não sabem muito bem como sair daí. Esse elemento do borogodó narrativo que eu uso, ele é um convite para dentro, né? Ao invés da gente sempre pensar em avançar o tempo todo, muitas vezes é necessário a gente voltar algumas casinhas para dentro de nós para entender os nossos gostos, entender os nossos propósitos, entender aquilo que faz o nosso coração pulsar, para que a gente pegue todos esses insumos de alguma forma e coloque nos nossos conteúdos. Isso te garante pontos a mais no reconhecimento e na memória das pessoas. Tu tá anotando aí, né? O quinto elemento solar é a estrutura e a edição. Mesmo se tu tiver uma boa emoção central, clareza, propósito, o teu borogodó ali em jogo, se o teu vídeo ou o teu conteúdo não tiverem uma boa estrutura, uma boa edição, não vai adiantar de nada. Então o que eu faço no meio desse processo, que para mim é um dos mais importantes, um dos elementos mais cruciais de se ter numa boa criação de conteúdo? Eu sempre roteirizo os meus vídeos. Começo com um gancho, apresento depois o contexto, depois eu desenvolvo a minha ideia ali, apresentando os problemas, etc. Depois eu faço uma virada, né, que é um clímax interessante, que leva para o fechamento final. Fechamento final ficou engraçado. Isso faz parte da minha estrutura, que é a coluna vertebral do meu conteúdo. Depois, né, na edição, que é o processo final de refino, de montar de fato as coisas, eu tenho os meus cortes rápidos, a minha edição mais dinâmica, os sonzinhos, né, os sound effects que eu coloco ali, a maneira como eu conduzo através de uma trilha sonora. Todas essas coisas que para muita gente pode parecer um detalhe, é exatamente isso que vai fazer a grande diferença no teu produto final. Porque isso acaba enfatizando as emoções que tu queres passar, o teu borogodó narrativo, reforça também a mensagem que tu queres passar através de todo o teu vídeo, né, que envolve a clareza e o propósito que a gente citou lá atrás. E é muito importante a gente ter essa parte muito bem solidificada, porque todos esses elementos que eu tô passando para vocês são base. E aí eles vão se adaptando conforme a realidade de cada um de vocês. A gente sabe que tem um problema muito grande dessa retenção, né, de atenção das pessoas, etc, nas redes sociais. E é claro que essa parte é muito importante, porque tu vais montar o teu vídeo, né, o teu conteúdo de uma forma que de fato vai chegar na pessoa e vai fazer ela ficar no teu vídeo. A edição é uma grande responsável para fazer aquelas ideias, né, do começo se costurarem ao ponto de se tornarem um produto final de verdade. Que no final das contas eu chamo de conteúdo solar. Porque leva teu nome, Sol? Não, é porque são aqueles conteúdos que brilham. Aqueles conteúdos que tu tá passando na timeline, né, tipo scrollando ali e tudo mais, e aquele conteúdo acende naturalmente para ti. São conteúdos solares. Recapitulando, criar conteúdo que as pessoas realmente querem assistir não é um truque. É saber trabalhar bem a emoção, a clareza, o propósito, as histórias que estão sendo contadas, o borogodó narrativo sendo ativado e uma estrutura muito bem planejada. Só que tem uma coisa fundamental que tu precisas lembrar também. Tudo isso só vai funcionar cada vez melhor se tu estudares um pouquinho mais a respeito de comportamento humano. Tudo que tu faz, cada gatilho emocional, cada história, cada pausa, cada pitada de nostalgia, nada disso é por acaso. Não é como se fosse magia, né? É psicologia aplicada. Porque no final das contas, gente, é tudo sobre como as pessoas pensam, como as pessoas agem, como elas sentem. E nós somos pessoas também. Então a gente tem que estudar minimamente o comportamento do ser humano para que a gente consiga entender como atingir os sentimentos, como que os nossos sentimentos também podem virar conteúdo e como essas pessoas podem se conectar com a nossa história. E a consequência disso tudo é parar de ter conteúdos ignorados, porque aplicando todos esses elementos de alguma forma no conteúdo de vocês, as pessoas vão começar devagarinho a se conectarem mais com o que vocês fazem. Porque aí no momento que tu juntas esses elementos mas o comportamento humano, tu vais parar de ficar pedindo migalhas de atenção e vai passar a criar algo que fica na memória e, por consequência, construir um legado. Olha, uma
uma surra de conteúdo, hein? Mas agora me deixa saber aqui nos comentários qual desses elementos tu já usavas, qual tu nunca tinha pensado e vai começar a repensar a partir de agora. Me conta que eu quero saber. O tio Solzinho se despede por aqui e até o próximo vídeo. Câmbio e desligo.